Páscoa chegando e nossa aulinha de hoje é sobre derretimento de chocolate nobre. Vamos derreter o chocolate e usar uma técnica bem simples e especial para modelarmos nossas casquinhas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá para nossa receitinha? Hoje nós vamos então modelar cascas de ovos em chocolate e eu vou fazer aqui um método onde nós não precisamos de fazer a temperagem, porque nós não vamos destemperar o chocolate. Eu vou usar aqui um chocolate ao leite e vou utilizar 300 gramas. Você pode usar a marca de chocolate de sua preferência. E essa técnica que nós vamos utilizar aqui dá certo tanto para chocolate ao leite, meio amargo, branco ou blend. Como vocês gostam de saber a marca, a que eu estou usando hoje é essa, tá? Mas pode usar a marca de sua preferência. Porque o chocolate, ele é formado de moléculas. E até a temperatura de 34 graus, e é a temperatura máxima que nós vamos chegar aqui para derreter o nosso chocolate, essas moléculas, elas não ficam desalinhadas, digamos assim. Então, nós não precisamos dar um choque para elas voltarem e se alinharem corretamente. Quando nós passamos de 34 graus, o que acontece? Essas moléculas, elas se espalham. Então, é necessário dar o choque térmico para que elas voltem e se agrupem de forma correta e assim o chocolate volte e vá formando os cristais e assim possa novamente formar aquele bloco. Como aqui nós vamos fazer derretimento, não ultrapassando os 34 graus, então nós não vamos precisar da temperagem com o choque térmico. Nós vamos precisar, para essa técnica, de um termômetro. Eu aqui vou usar um bem simples, que é o termômetro de espeto, e nós vamos precisar de um micro-ondas. Se você não tem termômetro, eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo um link que na Páscoa do ano passado eu ensinei vocês a fazerem uma temperagem no chocolate pelo método de adição. É uma técnica muito boa também e você não vai precisar do termômetro. E aí você pode derreter o seu chocolate em micro-ondas ou em banho-maria, tá? Essa técnica aqui também dá para derreter o chocolate em banho-maria, mas é mais complicado. Então eu vou ensinar vocês utilizando o micro-ondas. E eu vou mostrar para vocês a potência que nós vamos usar o micro-ondas. Primeira coisa que nós vamos fazer é aqui na potência, deixar em 40. Se o seu for de 1 a 10, deixa em 4, tá? O meu, como é 100, deixa em 40. Aqui então, pessoal, para esses 300 gramas de chocolate que eu estou usando, eu levei ao micro-ondas por 40 segundos, tá? O primeiro tempo foi de 40 segundos. Eu retirei, mexi bem e ele ainda está assim. Parece que não aconteceu muita coisa, né? Mas isso é porque o alimento, ele começa a ser preparado no micro-ondas de dentro para fora. Então, nós vamos mexendo e conforme vamos mexendo, você vai ver que já começa a sofrer uma pequena diferença. Tanto é que vai começando aqui, olha, a aparecer um pouquinho da cremosidade do chocolate, manchando a espátula. Agora, então, nós vamos para o segundo tempo de micro-ondas. E eu vou colocar na mesma potência 40, agora por 30 segundos. Deixei lá, então, os 30 segundos, retiro e vou misturar novamente. Percebam que agora já está começando aqui o processo do derretimento. Mexe bastante. E uma dica, pessoal, é sempre utilizar uma tigelinha assim, olha, de plástico para derreter o chocolate. Se você estiver utilizando uma tigelinha de vidro, o que acontece? O vidro, ele permanece quente e vai transmitir esse calor para o chocolate. E aí você pode acabar perdendo a temperatura de 34 graus.
e aí você vai acabar tendo que dar choque térmico no seu chocolate. Então, prefira sempre trabalhar com um plástico, tá? Lógico, um plástico que possa ir ao micro-ondas. Vamos ver agora aqui a temperatura que está o chocolate. Vou colocar aqui o termômetro. Aqui, pessoal, como eu estou usando esse termômetro de espeto, ele demora um pouquinho para estabilizar aqui a temperatura. Se você estiver usando um termômetro digital, assim que você colocar o termômetro, já vai aparecer a temperatura correta. Como eu estou usando esse de espeto, eu tenho que esperar alguns segundinhos, tá? O meu aqui estabilizou, está 31 graus, ponto 2. O chocolate geralmente vai ter um derretimento melhor quando ele chega em 32 graus. Lembrando que nós não podemos passar dos 34 graus. Agora, então, eu vou levar para o meu terceiro tempo, que é de 20 segundos. 20 segundinhos, retiro e vou mexer. Percebam como aqui já está bem mais fluido o chocolate. Vamos mexer bem para ele terminar de derreter. A partir daqui, pessoal, o tempo que nós vamos utilizar de micro-ondas é somente se precisar. Se o seu chocolate não derreter totalmente, você vai utilizar aí tempos de 10 segundos ou 5 segundos. Isso varia muito de região para região, de como está o clima. Então, se o seu chocolate não terminar de derreter, você vai colocar lá mais um tempo de 10 segundos, isso se ele estiver muito pedaçudo ainda, ou de 5 segundos se tiver poucos pedaços. O meu aqui ainda tem pedacinhos, mas se eu ficar mexendo, o próprio calor que está aqui dentro vai terminar de derreter o meu chocolate. Vamos pôr o termômetro aqui para ver a temperatura que está. Olha, pessoal, o meu chocolate, ele ficou totalmente derretido e nem atingiu os 34 graus. Ele chegou a ficar aqui com 33 graus e meio. Como ele já está totalmente derretido, o meu eu já paro por aqui mesmo. Mas se ele ainda tivesse com pedaços para derreter, eu poderia sim colocar mais 3 ou 4 segundinhos. Então, o tempo, gente, que nós vamos colocar vai variar aí do chocolate que nós estamos usando e também do clima de cada região, tá? Depois, gente, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar marcado para vocês certinho os tempos, tá? Lembrando que se for de meio quilo para baixo, vocês vão fazer esses tempos que eu indiquei aqui para vocês. Começa com 40 segundos, vai para 30, 20. Se precisar, você pode colocar mais 10 segundos ou mais 5 e vai indo assim, diminuindo até o seu chocolate ficar assim derretido. E tem que respeitar a temperatura, tá? Tem que respeitar, não pode passar de 34 graus. Se você estiver usando mais de meio quilo de chocolate, entre 500 gramas até 1 quilo, aí você vai começar derretendo o chocolate nos tempos de 1 minuto. Primeiro tempo 1 minuto, depois você diminui para 40 segundos, 30 segundos. E se precisar, vai colocar 20 segundos e depois 10 segundos até você obter esse resultado e também a temperatura máxima de 34 graus. Agora, então, vamos modelar aqui a casquinha dos ovos. Aqui eu vou usar uma forma da BWB, essa daqui a referência dela é 95,60 e ela faz um ovo de 250 gramas. Lógico, depois, né, de cascas prontas e bombons. Eu vou apoiar a minha forminha, ela vem com uma marcação até onde deve ser colocado o chocolate. Observem que o chocolate nessa temperatura de 34 graus, ele não fica tão fluido, ele fica grossinho, é normal, tá? Antes de colocar a parte de silicone, eu vou dar umas batidinhas para retirar as bolhas de ar. Agora eu venho com a parte de silicone. E com a outra parte que modela o chocolate. E com a mão vamos arrumando. Vou fazer mais um aqui para vocês verem. Essa forma também é da BWB, referência 49. Também é uma casquinha de 250 gramas. Também vem a marcação. Coloco a parte de silicone e agora a outra parte modeladora.
Pessoal, não esquece de dar uma batidinha para tirar as bolhas de ar. Nesse daqui eu acabei esquecendo, tá? Agora eu vou levar as cascas à geladeira. O tempo é aproximado de 15 a 20 minutinhos, até essa parte que está brilhante ficar opaca. E aí nós já vamos retirar. Já deixei então as nossas casquinhas de ovos de Páscoa na geladeira. Percebam que aqui, gente, já está bem opaco, tá? Então nós vamos desenformar. Aqui eu coloquei uma folha de papel manteiga e agora eu vou retirar então a casquinha de ovo. Vou puxar aqui o silicone. Estou usando luva para não marcar o chocolate, tá? Lembra que o chocolate, ele marca com muita facilidade. Então, é importante usarmos luva para não ficar marcado. E essas rebarbinhas, nós podemos reutilizar. Voltamos elas para a travessinha do chocolate e elas podem ser derretidas novamente. E olha o brilho que está o chocolate. Vou desenformar aqui a outra casquinha também. Retirei aqui também a rebarbinha, também vou deixar a minha casquinha aqui no papel manteiga. E aqui, gente, uma dica legal, para o chocolate não ficar transpirando, é muito importante nós não deixarmos muito na geladeira. Assim que a forma do chocolate ficar já opaca, nós já retiramos, tá? E vamos deixar as nossas casquinhas em um ambiente bem fresquinho. Se você tem aí uma cozinha climatizada, é o ideal. Se você não tem, vai pegar as casquinhas e vai deixar aí no ambiente mais fresquinho de onde você está trabalhando. E nós não vamos embalar as nossas casquinhas nesse momento. Eu vou guardá-las por no mínimo 8 horas. Eu gosto, inclusive, de deixar as minhas casquinhas descansarem de um dia para o outro. Então, eu pego aqui uma caixinha. Você pode usar também um pote plástico, tá? Que tem a tampa. Eu pego aqui uma caixinha de papelão. Essa é uma caixa, gente, que vende em lojas de artigo para confeitaria. Ela é uma caixa que serve para embalar bolos de aniversário. E aí eu pego aqui as minhas casquinhas, coloco nessa caixa, fecho a tampa e vou guardar as casquinhas, então, como eu disse, em um ambiente seco, arejado e bem fresquinho. E aí, passado no mínimo 8 horas, nós vamos embalar as casquinhas. Aqui eu deixei então os meus ovos de um dia para o outro e agora sim nós vamos embalar. Tá bem calor aqui em São Paulo, eu deixei a minha caixinha em cima da minha geladeira. Lá eu acho o lugar bem fresquinho, apesar da minha cozinha não ser climatizada. E olha, gente, o brilho que está aqui o chocolate. Lembrando, né, de manusear sempre com luvas. E o correto para embalar a casca de chocolate é o papel chumbo. Ele é um papel parecido com papel alumínio, porém bem mais fininho. E nós vamos usar a parte mais brilhante em contato com o chocolate. Então, vou colocar aqui, vamos virar aqui para dentro. Depois aqui é só vir alisando para ficar bem bonitinho o acabamento. Prontinho. Aqui nós já temos então uma casquinha pronta que pode ser guardada e armazenada por até 30 dias. Nós podemos guardá-la novamente dentro da própria caixinha. Olha que fofura essa casquinha texturizada. Embalo aqui da mesma maneira e também vou colocar aqui na caixinha. Se você quiser, você pode colocar até mesmo uma sobre a outra, tá? Respeitando, gente, o limite de até 3 ou 4 casquinhas empilhadas. Se você colocar muito peso uma sobre a outra, pode acontecer de quebrar as cascas. Então, evite, tá? E também não coloque uma caixa sobre a outra. Eu gosto de colocar sempre as caixas sem empilhar. Acho melhor assim. Essa técnica também serve para você fazer o chocolate crocante. Então, se você quiser, antes de colocar o chocolate na forminha, pode sim estar acrescentando flocos de arroz ou pedacinhos de amendoim, castanhas, como você preferir. E respeitando aquela temperatura de até 34 graus, o nosso chocolate, ele fica assim, gente, olha, muito perfeito. Porque quando nós compramos o chocolate, ele já vem de fábrica para nós temperado. Então, quando nós não ultrapassamos a temperatura de 34, nós estamos respeitando aquela temperagem.
E fazendo assim, nós mantemos então a temperagem que vem já de fábrica. Nós não estamos desorganizando as moléculas do chocolate. Então a tendência dele é voltar a cristalizar da maneira como ele foi temperado, deixando ele assim perfeito. Olha que está calor aqui em São Paulo. Eu já disse para vocês que a minha cozinha não é climatizada. Eu estou com luzes aqui ligadas pertinho da minha câmera, o que deixa mais quente este ambiente. Estou tocando bastante o chocolate, né? A temperatura da mão também é quente e ele não está derretendo, tá? E agora eu vou quebrar um pedacinho para vocês sentirem aí que o chocolate está macio, gostoso para comer, mas está fazendo aquele barulhinho característico de chocolate, né? Que fica no ponto ideal. Olha aqui, ó. Esse barulhinho chama-se snap. Ele é um efeito que tem esse barulhinho seco, que significa que a cristalização do chocolate foi perfeita. A falta desse barulho não significa que a sua temperagem está ruim ou que seu chocolate está com defeito, não é isso. Significa apenas que o seu chocolate vai ficar mais macio. E com o tempo, você vai aprendendo, vai dominando a técnica e logo você vai conseguir isso daqui, ó. Tá? Simples assim. Então faz aí a sua casquinha, monta os seus ovos de Páscoa, que com certeza vai ser sucesso. E eu vou encerrando esse vídeo então por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!